Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Aqui quem vos fala é o Pastor Afonso, aqui no nosso bate-papo com o Pastor Afonso, nosso canal. Eu quero já agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem dado seu like, que tem compartilhado, você que se inscreveu. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Eu quero agradecer por cada comentário, quero agradecer por cada participante, cada colaborador. Você que não vem, mas tem intercedido, eu te peço, esse projeto nasceu no coração de Deus e eu quero dizer para você, meu irmão, continue orando, porque ele só tem um objetivo, é propagar as boas novas do Senhor. Aqui, mais uma vez, estamos com o nosso pastor Antônio. Teve aqui uma vez, houve uma necessidade de ser excluído o bate-papo que nós tivemos com o mesmo, mas estamos aqui mais uma vez. Eu vou pedir para o mesmo se apresentar. Desde já, eu estou honrado, me sentindo honrado para a sua presença aqui mais uma vez, pastor. Eu estava anelando por esse momento. Admiro muito o senhor pelo seu perfil, sempre gostou das Sagradas Escrituras e chegou a sua vez de se apresentar ao público aí, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, pastor Afonso. Boa tarde aos ouvintes deste podcast nesta tarde. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. É um motivo de alegria estarmos aqui nesta tarde para juntos, né? Aleluia. Debatermos acerca de assuntos que fazem referência, né? Amém. À palavra do Senhor. Aleluia. É muita satisfação, muita alegria que estou aqui nesta tarde. Isso. Para mais uma vez discutismo, né? Assuntos relacionados à palavra. Me chamo Antônio. Amém. Sou pastor da Igreja Batista da Palavra, aqui em Plataforma, esposo da diaconisa Cláudia, né? Tenho 3 filhos e também resido aqui no bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Correto. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida aqui. Eu sei que tem coisa boa para a gente aí. Amém. Como sempre. Amém. Faço questão de estar ouvindo o Senhor, porque eu sei que é o seu perfil, sempre foi, Bíblia, e eu estou aqui também hoje para aprender. E tenho certeza que quem ouvir vai estar aprendendo. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você tem a sua liberdade para comentar, fazer seus comentários. Isso vai nos ajudar a fazer alguns reparos, concordar. Lembrando que nós aqui não somos donos da verdade. É assim, pastor? Sim, correto. E eu já quero passar para o senhor. Fique à vontade, porque eu quero aprender em nome de Jesus. Amém. Aprenderemos juntos, né? Isso. Eu quero, nesta tarde, compartilhar com os amados irmãos e com o nosso amado pastor Afonso aqui um texto. Está aqui na segunda carta, escrita pelo apóstolo João Marcos, né? E vamos falar sobre um tema que é pouco debatido na igreja. Um tema que fala sobre heresias nos últimos dias, né? As heresias. E esse texto aqui, ele é muito atual, tanto para os dias que João escreveu, quanto para os nossos dias. Porque nós entendemos que a história ela sempre se repete, né? Verdade. Naqueles dias, não só João, mas Pedro e os demais apóstolos estavam ali combatendo Muitas heresias. Vários tipos de heresias, né? E que estavam ali na conjuntura da igreja.
E hoje não é diferente. Existem muitas heresias, muitas alterações, muitas distorções. E hoje existe um evangelho, eu sempre digo isso, existe evangelho hoje na mídia virtual, em vários segmentos da tecnologia aí, como no Facebook, Instagram. Existe hoje um evangelho para cada classe, cada grupo, Entretenimento. para todos os gostos. Evangelho para todos os gostos. Para todos os gostos. É triste isso, né? Exatamente, porque nós vamos fazer menção da palavra de Deus aqui, Amém. para nós começarmos a abordar alguns pontos. Sim. Né? Fica à vontade. Primeira João, É segunda epístola. Segunda epístola. Já foi. Vamos ler do versículo 7. Segunda epístola de João. Sim, do versículo 7 ao versículo de número 11. Se puder fazer o favor de ler para mim, eu lhe agradeço. Amém. Porque já muitos enganadores, é esse? Sim, correto. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Sim. Olhai por vós mesmos, para que não pecamos. O que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai quanto filho. como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas mais obras. Tendo muitos que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que no nosso gozo seja cumprido. Saudaste os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Pronto. Às vezes eu me pego a pensar da seguinte forma. Existem vários segmentos, né, religiosos que nós conhecemos, que não professa a fé do protestantismo, mas que também fala de Deus, né? Nós conhecemos ali a religião das testemunhas de Jeová e outros segmentos religiosos, né, que vão falar. Por que eu falo das testemunhas? Porque esse texto aqui, eu sempre olhei esse texto e eu pegava esse texto aqui para combater, vou falar assim, né? Não vou dizer combater, vou até retificar a palavra aqui, eu pegava ali para não combater, mas para confrontar. Fazer um confronto. Isso. Quando ali os mesmos, né, apareciam, como hoje apareceram lá na minha porta. Muitas vezes eu não recebia, porque eu me atrelava esse texto aqui e dizia, não, a Bíblia diz que eu não posso recebê-los, que eu não posso saudá-los, porque quem os saúdam fazem parte das suas más obras. Mas de um tempo para cá, depois de vir estudando as Escrituras Sagradas, aí eu comecei a perceber, ter uma percepção maior, de que esse texto aqui não faz referência ou não estava dentro daquilo que eu imaginava, pensava, da interpretação que eu fazia do texto. Porque aqui o apóstolo João está combatendo
falsas doutrinas no contexto da igreja daquele momento ali. Por isso você leu ele dizendo, então, eu vos escrevo agora, mas o intuito é que eu vá agora, logo após, para nos vermos pessoalmente e falar cara a cara, boca a boca. Boca a boca. Expressar essas verdades. Mas eu quero me ater aqui na palavra doutrina. O que é uma doutrina? Porque muitas vezes nós falamos doutrina e dogma. Dogma é uma coisa, doutrina é outra. Muitas vezes há confusão entre dogma e doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Doutrina. Uma doutrina é um conjunto De ensinamento. de ensinamentos. Aí nós vamos lá para a carta que Paulo escreveu, aqui é João escrevendo Isso. para os irmãos, nós vamos para a carta de Gálatas, Maravilha. onde o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja que estava ali na Galácia, para os irmãos que ali estavam. Então, no seu capítulo 1, versículo 6 e diante, o apóstolo Paulo diz, eu muito me admiro, que tão depressa Passaste, né? vocês passaram deste evangelho. Antes para aqui. Que evangelho Paulo estava falando, né? E o que é evangelho? Evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas. De quem? De Deus para os homens. Isso. São boas notícias. Então Paulo está dizendo, vocês passaram deste evangelho que eu vos ensinei, que vocês aprenderam de mim, para um outro evangelho, que não é o da graça. Aí diz assim, porque há alguns, não muitos não, ele diz, há alguns que entre vós, aí estão, que vos inquietam e vos perturbam. Aí nós vamos entender a palavra inquietar e perturbar. E isso era uma coisa muito séria. Muito séria. Aí ele vai dizer no seu versículo de número 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos venhamos pregando um outro evangelho além do que já pregamos, um anjo desça do céu e vos fale um outro evangelho, uma outra verdade, que seja anátema. Aí no versículo 9 ele vai e replica de novo. E novamente vos digo, e vos afirmo de uma outra forma, de uma outra vez, né? Se alguém vier trazendo um outro evangelho, não receba, não aceite, porque se você recebe esta pessoa, se você concorda, você está sendo um anátema. E o que quer dizer essa palavra anátema? Maldição, né? É maldito. É interessante que, pastor Afonso, nós chamamos já disse aqui, né? Aquele sagrado ali de alguém lá, dizemos que ele é herege. Chamamos o outro sagrado do outro também de herege, de maldito. E não combatemos As os heresias. que estão dentro do nosso meio, estão entre nós. E existe heresia dentro de nós? Muita, muita. Aí eu quero deixar claro aqui uma coisa. Na atualidade, eu já falei aqui, existem pregadores para todas as classes, Todos né? os gostos, todos os todos. gostos, de todos os tipos. Paulo disse a Timóteo, virá tempos em que não suportarão. Está lá na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, se não me falha a memória, vamos dar uma olhadinha aí, no versículo de número 3. 2 Timóteo. Capítulo 4, versos 3. Capítulo 4.
Versículo E 3. versículo 3. 2 Timóteo. Porque virá tempo Ó, em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão mas tendo comichão nos ouvidos, coceiras, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. concupiscências. Então, assim, terão comichões nos ouvidos, coceira, né? Vai querer ouvir coisas boas, palavras persuasivas, visões de homens, mas não estarão sujeitos à verdade genuína. Não de vai Deus. querer sofrer. Não vão suportar. Aí vão amontoar para si, Paulo vai falar, né? Doutores e mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Então, vão querer ouvir pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que está escrito, aquilo que foi estabelecido por Deus, para nós, quanto igreja de Cristo. Então, eu tenho observado muito nos últimos dias que as pessoas, não são todos, quero deixar isso aqui claro. Ser generalizado. Não quero generalizar aqui, porque eu não sou absolutista. Cala a boca. Eu não sou absolutista, eu não sou dono da verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus. Então, a verdade é que eu observo muito pregações, e hoje tem coaches, né? São pessoas que vão trazer palavra de autoajuda, né? E as pessoas estão atrás dessas coisas. Isso. Então, hoje eu observo que muitos desses pregam sempre na antiga aliança. E além de pregar na antiga aliança, eles trazem coisas da antiga aliança para a nova. Heresia. Claro, porque tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança foi para os judeus e não para nós, gentílicos. A obração da cruz foi suficiente. Pronto. Para nós é o que Cristo estabelece. Porque o próprio Jesus, ali no Evangelho de João, ele vai dizer: vim para aqueles que eram meus. Ó, eu vim para os que eram meus. E os que eram meus não me aceitaram, não me receberam. Aí agora ele vai abrir, para nós gentílicos, mas todos quanto me receberem, me aceitarem, eu lhes dou o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar o seguinte, que a antiga aliança, ou seja, o Evangelho, o Antigo Testamento, ele precisa, não é que não pregue lá, não é que não pregue textos que estejam lá, mas o Antigo Testamento precisa passar pelo filtro da cruz. Porque eu observo que existem muitas pregações onde Jesus não está no contexto. Porque a visão ali é outra. E vou dar um exemplo aqui. Hoje, as micros aprendem com as macros. Ou seja, as pequenas vão aprender com as grandes. E hoje estão trazendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro. O que era a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus. Para quem? Para os judeus. Para os hebreus. Para os hebreus. Era para o povo de Israel. E representava passado. Aí nós vamos ver lá no Antigo Testamento mesmo. Jeremias? Claro. Capítulo 3, versículo 16. Jeremias, capítulo 3. Versículo 16. 3:16. Profeta. 3:16. 3:16. Vamos lá. Já foi. E acontecerá, né? E sucederá, Sim. que é a mesma coisa que acontecerá, que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra
naqueles dias, Sim. diz o Senhor, nunca se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Pronto. E disse o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Pronto. Então, se o Senhor disse, e eu estou fazendo o contrário, eu estou passando por cima daquilo que foi determinado pelo Senhor, Deus. Então, Deus não falou para nós aqui, falou para o povo de Israel. Vocês não lembrarão mais Da arca. Vocês não trarão mais ao coração e vocês não farão mais uma outra parecida, igual, semelhante. O povo tinha a tendência de adorar as coisas. Sim. Então nós vamos... Isso é claro, você vê que Deus deu a Moisés uma ordem de construir uma serpente de bronze. Nos tempos de Ezequiel estava lá ainda Neustã. A Neustã. É. E o rei foi lá e destruiu. Isso. É para que tirassem aquilo ali, diante do povo de Deus. Isso, porque o povo estava vivendo uma idolatria. Era só para um momento. Foi só para um momento, um instante. E estavam atribuindo o que aconteceu, não a Deus, mas sim a serpente. A imagem. A sabedoria do céu é inexplicável. Que o corpo de Moisés também foi um mistério. Porque se o povo soubesse onde está, até hoje, sim, teria romaria. Sim, exatamente. Na intenção de adorar. De criar um culto, aquela... Então, irmão, observe que, meu pastor, que muitas coisas que... Eu estou dando só um exemplo aqui da arca. Amém. Porque hoje nós vemos em vários lugares. Aí eu pergunto, e às vezes eu fico assim perguntando, será que as pessoas sabem o que está acontecendo ali, o que eles estão fazendo? Porque as pessoas vão trazendo para dentro da igreja a menorá, vão trazendo, criando réplica da arca, outros colocando kippá, colocando talit. São coisas do judaísmo. Isso. Tem nada a ver com a questão do cristianismo. Judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra, totalmente diferente. Então, observe que há uma distorção. E para que se cria essas distorções? Porque existem interesses. O objetivo Existem objetivos ali. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender que se nós formos lá para Mateus, capítulo 26, versículo 26, 27 e 28, sobretudo no 28, Jesus diz, né? E esta é a nova aliança. Tem algumas traduções que vai dizer nova e eterna. Então, se existia uma aliança antiga, que era o pacto antigo, eu vou dar exemplo aqui de uma lei. Uma lei é promulgada, né? É sancionada uma lei, uma nova lei. Aí essa lei só vai vigorar daqui a 60 dias. Enquanto essa lei não vigora, ela foi sancionada, mas só vai vigorar daqui a 60 dias. De hoje a 60 dias. Enquanto ela não vigora, qual é a lei que fica valendo? A lei antiga. Até a outra não foi vigorada. Quando a outra vigora, a lei antiga, ela se extingue. Porque agora existe uma nova lei. Então existia a antiga aliança, o antigo pacto, que Deus fez com Israel, com Abraão, com os patriarcas. Mas agora Jesus vem e em Jesus Cristo Deus faz uma nova aliança no seu sangue, uma nova e eterna. Então observe que todo o Antigo Testamento vem apontando para Cristo. Ele vem apontando para Cristo, é um raio que aponta. Então eu preciso falar das coisas que aconteceram no Antigo, mas que tem que passar pelo filtro da cruz. Mas eu percebo que muitos deixam a cruz de fora, o sacrifício salvífico, a palavra cristocêntrica.
E eu não posso pegar nenhum dos livros da Antiga Aliança, seja ele da Torá, da lei, seja ele dos livros históricos, dos livros poéticos ou proféticos, para criar doutrina. Não posso. Quando eu trago uma ideologia judaica, Sim. automaticamente eu estou anulando a cruz. A cruz, o sacrifício. Isso, automaticamente, ou por inocência ou por ignorância. Sim. Porque no texto que nós lemos ali em Gálatas, Paulo estava dizendo ali, sobretudo, que a salvação ela era mediante a graça. Mas depois que Paulo estava fora, né? Aí alguns que estavam ali, não eram todos, mas alguns que estavam ali, se levantavam e diziam, não, rapaz, Paulo está certo. É pela graça, mas também precisa circuncidar. E depois Paulo vem já no versículo 14 e diz assim, vocês me conhecem, vocês sabem a minha origem. E eu fui criado dentro dessa questão do judaísmo e fui zeloso acerca daquilo que eu Ao acreditava. extremo, até a ponto de perseguir e De perseguir e matar. Então Paulo dizendo, mas hoje é pela graça. Meu Deus do céu. Observe. Aí agora a gente vê João dizendo aqui, né? Se alguém vem ter com vocês E não traz, e não traz a doutrina, o ensinamento de Cristo, não recebais. não recebais, nem o saudeis, porque os que o saúdam fazem parte das suas más obras. E muitas vezes, irmãos, nós queremos falar das testemunhas de Jeová, queremos falar da religião de matriz africana, nós queremos falar dos católicos, mas nós não falamos desses que estão entre nós, que se vestem como crente, falam como crente, mas estão longe da verdade genuína de Cristo. Porque o apóstolo Pedro, na segunda epístola, no seu capítulo 2, está aí. Pedro estava combatendo a heresia ali, um falso ensinamento. E no seu versículo de número 3, olha o que Pedro fala. Pedro, Apóstolo Pedro, primeira, segunda epístola, capítulo 3, versículo de número, capítulo 2, versículo 3. Segunda epístola. Porque ele vem falando aí sobre os falsos doutores. Segunda Pedro, capítulo 2, sobre os falsos mestres. Qual versículo? Versículo 3. Vamos lá. E por avareza. E por avareza, por ganância. Amor ao dinheiro. Sim. Vão fazer o quê? Ele diz. Farão de vós negócio. Sim. Vira mercadoria. O evangelho não se vende não é vendido não. Mas muitos querem mercantilizar o evangelho. Ou melhor dizendo, tem mercantilizado a palavra. Pode continuar, mas pode sim. Com palavras fingidas. Sim. São mentirosos. São mentirosos, enganadores. Estão entre nós. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormitará. Porque Deus, aí eu vou lá para a Antiga Aliança. Vou pegar uma referência lá agora. Porque Deus, o Pai, não é o homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Então o que ele disse, o que ele falou, se cumprirá. Certo? Se Deus não poupou os anjos, não será nós, seres humanos, que nos poupará. Essa manipulação, sim, de certos líderes, não generalizando, sim, eles têm culpa, claro, sim, mas
o senhor vê também o povo com uma culpa, como culpado? Porque, segura aí. Estou entendendo. Lá em Seu ponto de vista. Efésios 4, Sim. que fala do chamado apóstolo, evangelista, Sim. Profetas, profetas, pastores e doutores. o senhor levantou para um propósito. Sim. Para a edificação. O senhor me edifica, Sim. o senhor me forma, o senhor me formou, e eu vou formo outro, e ali o outro forma o outro, a edificação da igreja. É aqui que nós vamos entender assim, pastor Afonso. Jesus veio, o Senhor Jesus veio ser o Rabi, quer dizer mestre, né? Isso. Mas antes de Jesus vir, já existiam outros rabinos. Como Nicodemos. Sim. E qual é o papel do Rabi, que é o mestre? Ensinar. Interpretar, ensinar, isso. As leis de Deus, as leis sagradas para o povo de Israel. Então o papel do pastor não é diferente. Porque eu preciso entender que todo pastor é um teólogo. Mas nem todo teólogo é um pastor. Porque o pastor ele tem por obrigação de interpretar a palavra, as escrituras sagradas para o povo. Observe o rumo que vai tomar aqui. Sim. O catolicismo. Sim. Só quem tinha acesso às escrituras era o Papa. Sim, era a igreja. E ali foi criado o clero e o leigo. É isso que me explica aí. Né? Aquela parte, os coitadinhos, ovelha e a nata maior. Sim. Tem gente ainda que não entendeu o seu chamado. Está ali há muito tempo como ovelhinha, alimentando os grandão. Se eu pego essa ovelhinha do banco e formo ela um pastor, o corpo está sendo edificado. As pessoas, ela faz questão de se colocar como presas. As livrarias evangélicas fecharam. Ninguém mais pesquisa. Ninguém faz questão mais de ler. Uma pessoa abre um ministério e as pessoas se colocam a cabeça e aqui pode entrar descalço, as pessoas vai seguindo. Por quê? Por que isso? Jesus disse assim, o meu povo, ele vai errar, porque lhe falta conhecimento. Né? Jesus não, o profeta falou, né? Sim. E o Senhor Jesus já vai falar cá diferente. Estou retificando o profeta Oséias, né? Ele disse, o meu povo, Oséias, ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Senhor Jesus Cristo diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Por quê? Porque em João capítulo 5, 39, está escrito, vós examinais as Escrituras. Porque vocês esperam. Né? Porque vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas a igreja, pastor Afonso, ela vai ser a cara do seu pastor. Isso. Martinho Lutero, sim, ele se manifestou na academia teológica. Sim. Os ouvidos dele se aguçou. Tem alguma coisa errada aí. Tanta indulgência é essa? Pronto. Que tanta coisa consagrada é essa aí? Então, nas indulgências, ali naquele momento, era vendido o que? As indulgências. Que era perdão de pecado, pedaço no céu. Sim. E muitas outras coisas. Aí Lutero colocou lá as 95 teses pregadas lá na igreja. Porque ele não aceitou. Não aceitou aquilo. Mas observe que a igreja da atualidade, meu Deus do céu, contestou, né? A igreja do passado contestou tudo isso. Que, na verdade, Lutero não queria criar uma nova religião. Não. Ele só queria a verdade. Ele queria, na verdade, naquele momento ali, que mudasse os conceitos. Ele queria que mudasse os conceitos, mas não criar uma nova religião. Mas aconteceu que tomou um rumo diferente, né? E aí veio a questão da reforma protestante.
Isso. da Reforma Protestante. Que no dia 30 de outubro, se não me falha a memória, todo 30 de outubro é comemorado ali o 31, é 31, né, de outubro, que é comemorado é 30 ou 31 de outubro, não lembro agora com exatidão, a questão da reforma protestante. Então, naquele momento ali, foi feita uma reforma. Não tem não, Lara. Foi se reformulado. Então, o que é que acontece? Então, hoje, nós vemos que muitas coisas que foram contestadas no passado, então, nós estamos vendo acontecer nos dias atuais. O senhor já ouviu isso aqui? Quando o senhor está conversando com alguém, aí fala assim, irmão, olhe só para Cristo. Sim. Irmão, olhe só para Cristo. Sim. Imagine se Wycliffe, Sim. Martinho Lutero, Sim. a princesa Isabel, ficasse calado. Até hoje tinha senzala. Hoje não tem mais os protestantes. Para protestar. Mas o protestante hoje, eles dizem que é os rebeldes e conseguem contaminar a cabeça dos cegos. Isso aí é rebelde. Mas por que as pessoas estão cegas? Porque se fazem cegos. Porque assim... Porque a internet hoje, nós temos acesso à internet. O conhecimento ficou mais acessível. A internet é uma ferramenta poderosa. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu tenho dúvida disso. Digita lá. Pronto, vai buscar lá no Google. Pronto. Ai, eu quero saber aqui a raiz etimológica da palavra aí. Isso.